E nessa manhã, eu sei que muitas vezes você teve dúvidas a respeito do batismo nas águas. E essa é uma manhã onde nós vamos mergulhar na palavra de Deus, nesses instantes que se seguem antes do tempo do batismo, onde essas pessoas que estão logo aqui à minha frente tomaram uma decisão de descer as águas do batismo. E até para que elas mesmas possam ter um entendimento ainda maior do que é esse ato. E assim, tanto vocês, igreja, quanto os batizandos, possam tomar uma decisão de descer as águas ou de não descer as águas. Não é o fato de, eu me preparei totalmente para estar aqui, mas se eu ouvir uma palavra e eu não estiver adequado a essa palavra, ou não quero adequar-me a essa palavra, eu tenho tempo de não fazer essa aliança também. Mas quem sabe você hoje chegou aqui e vai ser tocado por essa mensagem. E se realmente uma chave virou na sua vida, e se você crê no Senhor Jesus Cristo, então você pode ser batizado. Eu estava meditando num texto, não é o texto base, mas eu só vou fazer uma citação de 2º livro dos Reis, no capítulo 5, é só uma história. Essa história fala de um homem chamado Naamã, e esse homem chamado Naamã, ele era leproso, e ele foi indicado para que se jogasse 7 vezes no Rio Jordão, e ele seria curado da sua lepra. Eu estou resumindo a história, porque eu sei que você pode ler em casa, talvez você até conheça a história. E é interessante olhar para a história desse homem, porque de alguma forma, quando ele vai em busca da cura, ele não sabia o que esperar. Eliseu, o profeta, dá uma direção: você tem que ir às águas. E ele fica indignado, porque ele pensa: por quê? Se isso já tem lá na minha cidade, as águas são muito melhores, o jeito é muito melhor, e por que eu tenho que fazer esse ato? Mas ele tinha uma direção e ele era leproso. A lepra na Bíblia também é um símbolo do pecado. Era como dizer de que havia pecado nele, mas ele estava literalmente vivendo em lepra. E acontece, e eu estou resumindo bem a história aqui, porque esse não é o foco hoje, de que Eliseu dá essa direção, e então Naamã vai até as águas. Depois de muito relutar, ele está bravo, ele vai. E quando ele vai, a Bíblia diz que ele mergulha por 7 vezes. Ele mergulha por inteiro, ele não deixa nada leproso para fora. Ele mergulha por completo naquelas águas, porque aquele homem precisava nascer de novo. Havia uma condenação sobre ele, a lepra matava. A lepra naquela época não tinha uma solução para ela. Mas no momento em que ele vai às águas, no momento em que ele se derrama, no momento em que ele mergulha naquelas águas, depois do 7º mergulho, o que acontece? Quando ele sai, a Bíblia diz que a sua pele era como a pele de um bebê. E por que a Bíblia frisa isso? Nada na Bíblia está por acaso. Porque Jesus, muitos e muitos anos depois, milênios depois, Jesus vai dizer que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Jesus vai nos dizer que nós precisamos nascer de novo. Nicodemos não entendeu isso, e ele simplesmente vai dizer: olha, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus vai dizer que não era daquela forma. O que Jesus estava apontando era para as águas do batismo, quando um novo nascimento acontece. E assim como aconteceu com Naamã, que a sua pele tornou-se como de uma criança, era apenas um ato visível daquilo que estava acontecendo espiritualmente com ele. Ele era condenado, pecador, mas agora ele estava limpo e com uma nova oportunidade. O batismo é essa nova oportunidade na nossa vida. Mas pastor, da onde vem o batismo? Da onde vem esses conceitos? Porque eu li algumas coisas de que isso não é uma coisa do cristianismo, isso é uma coisa que já é usada por algumas outras religiões. E você está correto. Essa fórmula batismal, a gente chama batismal, mas essa fórmula dos banhos já era usado por outros conceitos, mas principalmente dentro do judaísmo. Nós temos um ato chamado de banho cerimonial, chamado de mikveh. E o mikveh nada mais era do que um banho para expressar pureza.
E de tempos em tempos os judeus, isso poderia ser tanto as mulheres pós o seu período menstrual, poderia ser antes de um Shabá, poderia ser em algum momento específico, eles iam até estas águas e eles tomavam estes banhos, e estes banhos eram para declarar pureza. Mas estes banhos, mesmo dentro do judaísmo, eles não eram para simbolizar remissão de pecados. Por quê? Porque havia o entendimento já desde o judaísmo de que aquilo que é exterior não tem o poder de entrar no interior e fazer a diferença. Mas pastor, mas por que hoje então é feito dessa forma o batismo e está simbolizando uma nova vida? Porque o resultado real de um batismo acontece quando você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. E a Bíblia diz que se você crer nele, então a tua natureza ela é transformada, porque diz: para todo aquele que nele crer, então terão o poder de serem chamados filhos de Deus. Todo aquele que crer nele. E é por isso que após Cristo entregar a sua vida na cruz do Calvário, o batismo tornou-se como um real ingresso na vida cristã. Daquilo que nós estamos exteriormente mostrando, mas que já aconteceu dentro das nossas vidas. Quando João Batista aparece, João Batista na Bíblia, ele é um precursor daquilo que iria acontecer. Ele vem para preparar os caminhos do seu mestre, que é Jesus. Então quer dizer que o batismo que João fazia não era o batismo de hoje? Não, ele está em transição. Ele começou a mostrar de que teria que ser por arrependimento. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de João. Era uma preparação já para o batismo que depois os discípulos dariam continuidade. Por quê? Porque de verdade aquelas pessoas para quem ele pregava tomavam os seus banhos e diziam assim: agora eu estou puro, agora está tudo tranquilo. Eu fiz as coisas erradas aqui, mas eu tomei um banho aqui. Mesmo que eles soubessem que a remissão real dos pecados, eles precisavam fazer os seus sacrifícios, sacrificar um cordeiro. Você já deve ter ouvido sobre isso. Eles sabiam disso, mas sabe aquela aparência apenas externa? E aí João vem pregando assim: não, vocês precisam se arrepender. E é para vocês também batizando. Não é só vir para as águas, porque essa água não tem poder por si mesma. Ela só tem poder quando um arrependimento acontece aqui dentro. Para cada pessoa ouvindo essa mensagem do batismo, o batismo real acontece primeiro interiormente, quando há arrependimento. Então João batizava para arrependimento de pecados. Eu não posso mais fazer isso, eu não queria ter feito isso, eu quero uma nova chance. João batizava para esse fim. E aí Jesus vem para ser batizado. Aí João olha, e por que João tem esse ímpeto de dizer: não, tu que tem que me batizar? Porque João olhou e sabia: aqui não tem pecado, essa pessoa não precisa se batizar. Quem não tem pecado não precisa batizar, porque o batismo é de arrependimento. E aí nós vamos entrar, e eu vou pular direto para essa parte, depois nós voltamos para a questão do batismo infantil, que é um ponto de esclarecimento para todos nós. Porque quando João deixa claro de que não queria batizar Jesus porque ele não tinha pecado, expressa para nós de que o batismo ele é de arrependimento. Nós olhamos para Marcos 16 e 16, que é um dos textos maiores da nossa fé cristã. Ele diz: olha, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Será condenado. Mas ali não fala não for batizado. Exatamente, porque algumas pessoas não foram batizadas, mas creram em Jesus Cristo e elas são salvas. Quer dizer que o batismo não é necessário, pastor? Ele não é necessário para a salvação. Para a salvação ele não é necessário, a menos que você tenha a possibilidade de fazê-lo e o renegue. Aí torna-se um problema, porque se Jesus deixou uma ordenança dizendo: olha, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu tenho opção e não quero,
então logo estou rejeitando a mensagem. O ladrão da cruz estava pregado ali, ele aceitou Jesus como seu rei, mas ele não pôde ser batizado. Ainda assim ele foi salvo. E aí nós entramos na questão do batismo infantil. Se nós crermos que uma criança, um bebê, é pecadora, assim como uma parte da população mundial acredita, então o batismo faria sentido. Por que eu digo isso? Todos nós nascemos com pecado original. O que é pecado original? É o pecado que você já herdou. Adão e Eva pecaram. E o que aconteceu na humanidade? O pecado e a morte entraram na humanidade a partir dos dois. Pastor, que injusto esse negócio. Os dois pecaram e a gente aqui é que agora está se quebrando. Gente, que diferença isso tem das coisas que um presidente faz? Um presidente toma uma atitude errada e um país todo paga o pato. Um presidente que foi eleito, colocado ali pelas pessoas, e essa pessoa toma uma decisão, diz, mas não votei nele, mas ele está ali comandando. Se ele declarar uma guerra, quem é que vai lutar? Não vai ele, vai a população que ele representa. Adão era o representante da humanidade na terra, e o representante de Deus na terra. Quando ele rompe com Deus, ele torna-se representante da humanidade. O pecado entra para toda a humanidade, e todos nós passamos a herdar o pecado original dentro de nós. O que é esse pecado original? Ele é como uma célula cancerígena que está dentro de cada um. E eu posso ter células cancerígenas, mas não ter câncer, porque não desenvolveu. Mas no momento que essa célula se desenvolve, o que acontece? Eu me torno canceroso. Assim também é o pecado original, segundo o nosso entendimento, de que todos nós nascemos com um potencial de pecadores. É por isso que você não precisa ensinar os teus filhos a mentir. É por isso que você não precisa ensinar tuas crianças a bater nas outras. Isso acontece espontaneamente. Existe um ímpeto de maldade dentro de cada ser humano, infelizmente. Uns mais, outros menos. Mas o que acontece é de que muitas vezes isso é inconsciente. Uma criança pequena, alguém pegou o brinquedo, ele tem um ímpeto de bater. Ah, que pecador. É um ímpeto. Ele nem sabe o que ele está sentindo naquele momento. Mas à medida que o tempo vai passando, os pais estão ensinando, a igreja está ensinando, e o que vai acontecendo? É entendimento. É entendimento. E aí chega um ponto em que essa pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Segundo o nosso entendimento como igreja, a graça de Cristo cobre todos aqueles que não têm esse entendimento. Os nossos inocentes, as nossas crianças. Porque o ato de pecar, segundo o nosso entendimento, é o ato voluntário de pecar, não simplesmente a herança do pecado em nós. Por isso que para nós o batismo infantil não precisa acontecer, e nós não batizamos crianças, porque nós entendemos de que ela não tem pecado. Por não ter pecado, esse batismo de arrependimento não fecha com ela. Se o princípio é aquele que crer e for batizado, um bebê não pode crer. E eu sei que no entendimento de algumas religiões, o crer é feito pelos pais e pelos padrinhos, que eles creem pela criança. Porém, vamos levar isso a fundo aqui, né? Se essa criança partisse para a eternidade, nenhuma parte da Bíblia diz que alguém pode crer pelo outro. Não diz. E se não diz, nós não temos amparo para isso. Mas quer dizer então, pastor, que se uma criança partir, se ela partir, ela não foi mexida pelo pecado, ela não foi tomada por esse mundo, e ela volta diretamente para os braços do Senhor. Segundo o nosso entendimento, a graça de Cristo, pela questão da responsabilidade, faz com que essa criança seja salva. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos um ato de apresentação e dedicação das nossas crianças a Deus, que também é um ato que já vem de milênios. E nós trazemos diante do Senhor em gratidão pelo presente que Ele nos deu, e abençoamos essa criança
como faziam também no Antigo Testamento. Obviamente que eles davam muita ênfase para os meninos, era uma sociedade um pouco diferente da nossa, tinha a questão que nós não trazemos para nós, da circuncisão, e obviamente que é preciso fazer toda essa diferença. Nós apenas trazemos o princípio bonito de apresentar os nossos filhos a Deus e dedicá-los ao Senhor e abençoá-los, para que eles possam crescer no caminho do Senhor até o dia de tomarem a sua própria decisão pelo batismo. Até o momento em dizer assim: não, eu quero, arrependido eu estou de tantas coisas que eu já fiz, ou de algumas coisas que fiz de errado, mas hoje eu quero entregar a minha vida a Cristo para viver um novo tempo com Ele e viver uma nova história. Então, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos perceber que lá nos primeiros séculos, século 3, 4, ali com Agostinho, que somou muito até para a fé cristã, mas que tinha um entendimento e tinha uma visão a respeito do pecado, que ela era muito aguçada. Então o medo que ele tinha, descobrindo o pecado original, de que as crianças se perdessem, fez com que eles trouxessem as crianças para o batismo, e então passaram a batizar as crianças. Então isso vem lá do século 3, do século 4. Ah, pastor, mas na Bíblia diz que foi pregado na casa de Cornélio e todos ali se batizaram. Todos ali se batizaram que tinham condições de se batizar. A Bíblia não fala que as crianças foram batizadas. Você consegue compreender isso? Ah, mas pastor, então está errado o que foi feito. Segundo o entendimento de quem faz, não está. Eles querem trazer para dentro da sua fé, agora, a efetividade de um batismo. A efetividade é quando nós vamos às águas. E por que tem que ir às águas, pastor? Tem uns métodos bem legais aí agora, que a gente só joga um pouquinho de água e está feito. Aí não precisa tomar um banho, tem que ser todo molhado. Eu já nem gosto muito de mergulhar. Quando eu era criança eu tinha um apavoro para isso, pensei, um dia eu tenho que ser batizado, como é que eu vou botar a cabeça embaixo d'água? Eu tinha pânico, como é que eu vou botar a cabeça embaixo d'água? E tem um monte de, e aí tem uns métodos, né? Aí joga um pouquinho de água na cabeça. Da onde vem isso também? Existe um livro chamado Didaquê. Alguém já ouviu falar de Didaquê? É um primeiro registro, um dos primeiros registros de livros cristãos. Ele data lá do século I para o século II. É quando alguns que eram discípulos dos discípulos já, porque os discípulos já tinham morrido, das primeiras igrejas, eles sentiram a necessidade de compilar um livro, colocar escritos para direcionar como deveriam ser os procedimentos na igreja e como nós deveríamos agir em relação a alguns pontos. O Didaquê hoje em dia ele é aberto na internet. Se você escrever Didaquê, vai escrever Didaché, um C-H-E. Se você escrever isso na internet, vai aparecer ele hoje aberto. Dá para comprar o livro também, mas ele aparece aberto para você fazer a sua leitura. E um desses pontos, no ponto 7 do Didaquê, fala a respeito do batismo nas águas e como era o procedimento. E então eles disseram ali, no Oriente Médio, onde havia escassez de água, eles disseram que o batismo se faça em água corrente. Se não puder, faça em outra água. Se jogue água fria sobre a cabeça de quem não puder batizar-se em águas correntes ou em outra água. Aí se diz, se não tiver água fria, faça com morna mesmo. E aí começa a colocar alguns pontos de liberdade para que seja feito isso. E aí ele diz que se não tiver águas, então pegue um pouquinho de água, jogue 3 vezes sobre a cabeça, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com base nisso, as pessoas quiseram facilitar o negócio. E então tudo poderia ser feito assim. Ah, não tem água, mas tem água. E se o procedimento era fazer por imersão, e por que por imersão? Porque a palavra batismo em grego, essa palavra significa mergulhar, imergir. Mas pastor, por que tem que fazer esse ato? Aí eu volto lá para Naamã. Ele não deixou nenhuma parte para fora da sua lepra. Ele entrou completamente nas águas. E sabe o que é interessante disso também? É que no momento em que você entra completamente nas águas, de uma maneira completa, você faz alusão a um novo nascimento e à morte da antiga criatura.
porque estas águas, elas representam um sepultamento. Eu vou me colocar na posição aqui. Eu, pecador, e agora eu tenho um encontro com Cristo, eu tenho um arrependimento genuíno dos meus pecados. Eu não queria ter feito nada daquilo que eu fiz, então eu me arrependo e eu digo: eu creio no Senhor Jesus, eu quero uma nova vida, eu queria uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, como eu aceitei aqui dentro já começou uma transformação, porque a verdadeira transformação não acontece aqui dentro, ela acontece aqui dentro. Ela começa a acontecer aqui, um arrependimento real. Às vezes nós viemos diante do púlpito, e aqui acontece um arrependimento real. Às vezes você está ouvindo uma palavra, e aonde você está sentado, acontece um arrependimento real. E ali dentro começou um ato de transformação. E o que é o batismo? Ele é o ato externo de tudo aquilo que já aconteceu aqui dentro. Significa dizer que se eu estou indo, porque não, eu acho que eu vou ali nas águas, porque daí esse negócio que eu tenho, essa raiva que eu tenho de vontade de dar na cara dos outros, isso aí vai passar. Eu tenho uma ira dentro de mim. Não, eu vou para as águas porque tem um pecado aí que eu não consigo largar, eu sempre volto nele. Daí eu vou nas águas e daí eu vou deixar lá. Não, eu vou porque eu não consigo perdoar meu pai, daí eu vou perdoar ele. Não, ele precisa acontecer aqui dentro primeiro. Aí as águas, elas fazem o quê? Tudo aquilo que aconteceu aqui dentro, eu vou para as águas. Quando o pastor me coloca dentro das águas, e eu fico totalmente submerso, espiritualmente, sabe o que isso significa? Jota está morrendo para o pecado, para a maldade. Ele nasceu da vontade do varão. Vocês lembram que João capítulo 1, quando fala isso? Esse nasceu da vontade do varão, ou seja, nasceu da vontade do homem, nasceu do desejo do pai, da mãe, nasceu de um momento de prazer, nasceu de um momento de amor. Este que é filho dos homens, pecador, chegou às águas, e agora ele está sendo sepultado. Certidão de óbito, vai entendendo aí a analogia. Certidão de óbito. Este Jota que nasceu no mundo das trevas, esse que nasceu sob o pecado de Adão, decidiu morrer, decidiu entregar a sua vida. E aí o pastor coloca dentro das águas. Aí morreu, aí enterrou, aí acabou, essa vida acabou. Agora quando o pastor está trazendo para fora das águas, oh, aleluia, quando ele está trazendo para fora das águas. Um dia eu e você estávamos num ventre cheio de água, nós estávamos sendo gerados dentro da água, nós estávamos ali dentro da mamãe, aquela bolsa estourou, a água saiu e com a água saiu você, um novo nascido veio. Assim acontece nas águas do batismo também. No momento que você sai das águas, no céu existe um cartório que está registrando: hoje está nascendo uma nova criatura. Aí Satanás vem com toda a condenação, diz assim: não, esse aqui já morreu, esse aqui já morreu. O novo nascido aqui, ó, nós temos um registro, e ele não pertence mais ao mundo das trevas, esse nasceu no reino da luz. Jesus não disse que ele veio para implantar o seu reino? Por que ele disse então para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo? Porque Nicodemos estava registrado no cartório errado, ele estava registrado no cartório das trevas, ele estava sob o domínio das trevas, mas agora transformado na sua mente. E quando a sua mente é transformada e ele vai às águas, o que acontece? Ele morre para o mundo e renasce para Cristo. Ou seja, é um retorno ao Éden, meu irmão, é um retorno ao Éden, é quando nós voltamos a ser a pessoa original que o Senhor sonhou que nós fôssemos. Por que tanta gente é batizada quando criança e não tem esse poder? Não tem esse poder, por quê? Porque ela nunca de verdade creu. Ah, mas chegou um ponto que ela fez uma confirmação do seu batismo, ela disse que sim e tal. Gente, convenhamos, vamos pensar todos nós aqui. Você tem um rito que você tem que seguir, e aí você chega lá, faz todo aquele processo de aprendizado e tudo mais, está todo mundo aguardando que você só diga sim, eu confirmo, porque senão imagina quem você é.
E aí todos os adolescentes, em geral, confirmam, e aí está resolvido. Mas pegue essa população toda e veja se alguma coisa real aconteceu no seu coração. Talvez poucos que foram bem preparados pelos seus pais e pela igreja, chegaram ali e disseram: olha, aquilo que eu fiz lá quando era criança, eu confirmo, eu realmente quero esse batismo, eu quero andar com Cristo. São pouquíssimas. Agora, quando você, na idade que você está hoje, aqui ouvindo a palavra, você está ouvindo tudo isso, você olha para o pecado que você carregou durante anos da sua vida, você olha para todas as coisas que te afastaram de Deus, e você chega numa decisão dizendo assim: não, eu não quero mais viver isso para mim. E aí vem aquela pergunta, ou talvez aquela exclamação que todos nós fazemos: ah, se eu pudesse nascer de novo. E aí você diz assim ainda: se eu pudesse nascer de novo com a mente que eu tenho hoje, se eu pudesse nascer de novo com os pensamentos que eu tenho hoje, para eu não voltar a pecar tudo aquilo que eu já pequei. Aí a gente olha para a nossa realidade e diz assim: impossível, como é que eu vou nascer de novo? Não tem como, não tem máquina do tempo para eu voltar atrás. Na verdade tem. Através de Cristo e através do batismo, é como se você tivesse a oportunidade de começar de novo, sem carregar os teus pecados contigo, sem carregar o peso dessa maldade com você, porque as águas de Cristo são águas justificadoras, que elas te dão uma nova chance. É como se ela te deixasse com a ficha limpa, é como se ela deixasse você pronto para seguir a tua vida sem que nada viesse a acusá-lo. E aqui, finalizando já, para que nós possamos passar para a parte batismal. O batismo, ele é um ato público de fé. É eu tornar público aquilo que já aconteceu dentro de mim. É eu vir às águas e dizer: hoje eu estou deixando enterrado aqui essa velha criatura para começar um novo tempo com Cristo. Hoje é o meu novo nascimento, e por isso que algumas pessoas guardam o dia do seu batismo como realmente o seu novo nascimento, uma segunda data de nascimento. Aqui eu nasci para os homens, mas aqui eu nasci para Deus. É um símbolo de união com a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma obediência, porque Jesus disse para que nós deveríamos ir e batizar. Não apenas ser batizado, mas depois ele diz: olha, cumpram o id, levem o evangelho a toda criatura, e então ensinando-os e batizando-os. Por que o batismo era importante? Porque esse realmente era um marco. Porque algumas pessoas até queriam, e aqui é preciso dizer isso, porque talvez até aconteça hoje ainda. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus, mas tinham dificuldade de aceitá-lo publicamente. Por isso que Nicodemos vai de noite falar com ele, que ninguém podia saber. Ah, eu vou na igreja, mas eu só vou num dia ali, eu chego mais no final para ninguém me ver, e saio bem antes de terminar para ninguém me ver também. Eu até gosto, mas eu não quero que as pessoas saibam. Tem gente que tem vergonha. E o que era o batismo? Era um ato público. E vou te dizer mais: na época dos primeiros cristãos, era quase uma sentença de morte real. Porque quem dizia que era cristão, se não fosse pelo Espírito Santo, não falava, porque sabia que já ligava um alerta, sejam para os judeus mais ortodoxos, sejam para os romanos. Ah, é cristão? Então vem cá, vamos iluminar a cidade com você. Tacavam fogo, jogavam aos leões, matavam os cristãos. Então esses atos públicos de fé era realmente um ato de paixão, era um ato de amor, era um ato como de um casamento, onde as pessoas dizem: não, ela sabe que eu amo ela, e a gente não precisa juntar as pessoas para ficar dizendo. Alguma mulher talvez já ouviu isso, ou homem também, né? Vamos casar, a mulher diz: não precisa esse negócio de papel, isso aí não precisa não. O que é o casamento? É um ato público de amor. É quando você junta as pessoas mais importantes da sua vida para dizer um sim diante de todas elas, que você já diz todos os dias para essa pessoa, e faz ela se sentir importante, faz se sentir querida, amada, e de que ela faz parte de você. E quando nós vamos às águas do batismo, nós fazemos a mesma coisa em relação a Cristo, e Cristo faz em relação a nós.
E diante dos anjos ele está dizendo: esse aqui me pertence. Essa é a minha noiva. É a noiva de Cristo, que hoje está crescendo um pouco mais, está ampliando ainda mais, estão adornando ainda mais, porque algumas pessoas tomaram essa linda decisão de descer as águas. Eu quero finalizar pedindo que você possa colocar-se de pé, por gentileza. A intenção aqui não era simplesmente dizer: isso aqui é certo, isso aqui é errado. A nossa intenção é mostrar para você a maneira como nós acreditamos, a maneira como nós pensamos, a forma como nós entendemos o Evangelho. Nós entendemos com a base bíblica de que o crer é importante. E é por isso que em Atos dos Apóstolos, quando um eunuco que não conhecia nada está lendo o livro de Isaías, e aí Felipe chega perto dele e começa a falar com ele, e ele explica o que é. Aquele eunuco converte-se primeiro dentro do seu coração. Ele tem uma conversão genuína. Aí o que acontece depois? Ele diz assim: olha, tem águas ali, o que me impede de ser batizado? E Felipe pergunta para ele: se você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu coração, é sem dúvidas, é sem recuar, é sem pensar, vamos lá para ver o que é. Não, nunca faça isso. Batizandos, não venham para cá se você não está realmente convicto. Se você ouviu essa palavra hoje, talvez você sentiu no seu coração: não, eu desejo me batizar também. Se esse desejo ele é pautado numa real conversão ali dentro, de ter aceitado a Cristo de verdade, você sabe que Cristo é o teu Senhor, entregou a vida por você. Ele é maior do que a tradição religiosa, Ele é maior do que a religião, Ele é maior do que tudo que os homens inventaram. Ele é a própria palavra. E a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, eu creio no meu coração. Então seja batizado. Comece essa nova história para você. Rompa com tudo aquilo que passou. Sabe algumas coisas que atormentam a tua mente ainda, porque não sai daqui, algumas coisas que você fez e não queria ter feito. No real arrependimento, numa real conversão, isso tudo fica para trás e começa uma nova história para você. Eu quero orar. Eu quero orar por você que nessa manhã, depois de ouvir essa palavra, tem o desejo talvez de receber Jesus no seu coração. E mais do que isso, você queira confessá-lo diante dos homens também. Parece um ato de exposição, mas não é. Hoje é um dia de glória, porque cada pessoa que vai subir essas escadas e vai descer as águas, é como se uma ficha totalmente errada está sendo retirada das mãos de Satanás e colocando agora lá no lago do esquecimento. Os teus pecados já não me lembro mais, diz o Senhor. E talvez você esteja aqui hoje e diga assim: cara, eu ouvi essa palavra, é isso que eu quero para a minha vida. Depois dessa oração, você pode dirigir-se até ali no final, onde tem pessoas com a camisa da The Way, um crachazinho, e você pode dizer para essas pessoas assim: eu quero descer as águas do batismo, eu me decidi. E eles vão fazer um procedimento ali com você para preparar você para que você possa descer as águas. Se alguém trouxe algum convidado, uma pessoa que apresentou Cristo para vocês e quiser que essa pessoa especial esteja junto no batismo, pode chamar junto, tá?
Karine Terhorst. Clayton de Souza. Suelen Mendonça. Suelen Mendonça. Maria Pereira. Cauã Oscar. Luciana Borja. Maiara da Costa. Márcia Belling.
Odair Greter. Maria Rosângela Alves. Fábio Schneider. Patrícia Urbanski. Rebecca Hatz. Sheila Aparecida. Sheila Aparecida. Edson Bassani. Tânia Caroline. Thalita Miller.
Araújo. Raymond Marcelino. Davi Paola de Oliveira. Marcelo e Bárbara Prats. Lucas e Mariana Petri.
Ederson Mateus. Tiago e Morgana Bialeski. Daiane, Rafael e Pedro dos Santos. Bem forte, querido. Eu posso? Porque Ele vive. Diga. Temor. Cante bem forte, mas eu bem sei. Está nas mãos. Marciano e Denise Padilha.
Hermino e Simone. Maiara e Giovanni. Dinair Cristina. Alisson Fonseca. Acho que é o pessoal, vamos só aguardar um minutinho, pastor. É o pessoal que decidiu hoje, está se trocando lá então. Então canta comigo assim. Deus enviou seu filho, para morrer, diga em meu lugar, em meu. Que coisa linda, meu Deus. Dinair Cristina. Diga temor.
Marcelo Pereira. Silvia Neves. Glória a Deus. Tivemos algumas decisões aqui em cima da hora. E eu tenho certeza que Deus está te incomodando. Deus ainda está te incomodando. Se você ainda não tomou a decisão, saiba que você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós vamos fazer um último convite. Você entendeu? Não é mais por não entender. Você entendeu? Então, se você quer, levanta a tua cadeira e vem. Não deixa para amanhã. Temos mais alguém? A Ele a glória.
você ainda quiser, se você ainda tiver desejo, mas a real convicção, vem as águas, vem as águas. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não nisso agora, querido. Ouça isso. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando, oh meu Deus, mas a tristeza e o desespero te fizeram. Cante de novo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Ele não desiste de você.
pessoa que está se preparando para descer as águas do batismo. E talvez nós ainda tenhamos outras. O que eu quero fazer nesse momento com você é uma hora de adoração. Que você, onde você estivesse, baixe sua cabeça nesse momento. Querido Deus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por tudo que está acontecendo nesse lugar. Por cada pessoa, Senhor, que está aqui prestigiando cada novo filho Teu que tem descido as águas. Cada filha resgatada, nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome. É o trabalho que a Tua igreja está fazendo, é o trabalho, Senhor, que muita gente está fazendo e realizando, através da mensagem da Tua palavra, através, Senhor, dos cultos, mas através dos discipulados, através da vida de muita gente que tem pregado com a sua própria vida. E hoje nós Te agradecemos, nós Te honramos, nós Te bendizemos. E neste culto de hoje, Pai, nós queremos continuar adorando-Te. Nós queremos que realmente comece algo novo na nossa vida. E assim como na vida de Naamã, tudo novo aconteceu quando ele foi às águas, e toda a lepra ficou para trás, e começou como um bebê, começou como uma nova vida. Nós queremos começar isso também em nós, Senhor, através de novos propósitos, e pelos propósitos que nós queremos fazer, Senhor, hoje, queremos levantar a Ti, Senhor, as nossas ofertas. Queremos trazer diante do Teu reino. Queremos trazer, Senhor, neste momento a nossa oferta de adoração a Ti. E, Senhor, sobre cada família aqui presente, pode ser que essa não vai ser apenas uma oferta ou trazer os seus dízimos. Esse vai ser um momento de renovação. Esse vai ser um momento de propósito. Esse vai ser um momento de dizer: eu estou começando algo novo também na minha vida financeira. E eu quero adorar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Por isso, neste momento, nós vamos colocar o gasofilácio aqui à frente. E você que tem a sua oferta, você pode sair do seu lugar. A pastora não tem envelope, eu vou trazer nas minhas mãos, mas eu vou trazer a minha oferta de gratidão ao Senhor, porque num dia tão especial onde Deus desceu nesse lugar, eu quero ofertar ao Senhor. Você pode fazer pelos QR Codes, você pode fazer escaneando também, mas deixe a Deus trabalhar no seu coração. E nós vamos fazer esse ato lindo de adoração a Deus em nome de Jesus. Tome bastante cuidado quando virem, porque o chão está liso. Tentem pegar pelas rotas onde não tem água, mas venham ofertar ao Senhor. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Você pode cantar isso comigo? Coisa linda, Senhor. Minha esperança. Diga: a Deus eu entreguei. A Deus eu entreguei o barco e entrei. Só Deus. Minha. Oh, diga meu coração. O meu caminho. Hoje foi uma manhã. Você quer se colocar de pé por gentileza? Hoje foi uma manhã diferente. Hoje foi uma manhã de adoração.
Foi uma manhã onde nós vimos pessoas tomarem uma grande decisão em suas vidas. Foi uma manhã de aprendizado, foi uma manhã de louvores a Deus. Foi uma manhã onde as nossas crianças que estão ali na parte de cima, ó, você vai ver na janela lá, acompanharam o que é nascer de novo. E aí você vai ter que explicar para elas depois, bem certinho o que aconteceu. Essa manhã foi uma manhã de festa para The Way Church. Deixa eu dizer para vocês, batizandos, que os domingos pela manhã será sempre servido aqui um alimento maravilhoso para o teu crescimento. Eles vão pedir para que vocês permaneçam aqui, é isso, Cristian? Vê? Eles permaneçam para fazer uma foto oficial, é isso? Permaneçam aqui, mesmo vocês que agregaram-se a esse povo nessa manhã. E nós estamos encerrando, estamos terminando este momento lindo, maravilhoso. Queremos que você permaneça. Se você não entendeu alguma coisa que aconteceu aqui, nós temos pastores para ajudar você a compreender. O importante é que você tenha em seu coração a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por todas as equipes, por todo mundo que preparou esse lugar maravilhoso, para todos aqueles que prepararam essa festa linda, todos esses cenários, músicos, o pessoal da decoração, mídia, todo mundo envolvido. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E igreja, são seus novos irmãos, que você possa festejar com eles. Em nome de Jesus, levanta a tua mão ao céu, papai. Nós queremos louvar a ti, Senhor. Queremos bendizer o teu nome por essa manhã tão maravilhosa. De que tu abençoe a cada um quando retornarem para suas casas. De que tu proteja cada um. Que nós possamos continuar sendo família. Que nós possamos continuar pregando o teu evangelho com emoção, com graça, com alegria. E que nós possamos viver, Senhor meu Deus, as tuas promessas. Abençoe os nossos novos batizandos, Pai. Que eles permaneçam firmes nos teus caminhos. E que hoje seja um lindo dia, um lindo começo de um novo tempo de conquistas, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.